Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É muito bom ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que estes programas vão iluminando a sua vida, iluminando o seu coração, porque é a palavra de Deus. Aqui a gente medita a palavra de Deus e a palavra de Deus é luz para você, é luz para a minha vida. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Tem gente aqui que é assíduo, acompanha todos os programas. Tem uns que acompanham alguns programas e tem você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, tá certo? Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte ou de Dom José Francisco Falcão. Estamos meditando sobre Cristo prefigurado no Antigo Testamento e a primeira figura que nós estamos estudando é Adão. Adão em comparação a Cristo. Estamos quase terminando Adão e vamos seguindo o nosso estudo. Antes, quero acolher Dom José, sua bênção. É bom ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É bom estar aqui. Dom José, nós estávamos... Nossa, já falamos tantas coisas, mas é bonito então ver que na Bíblia há muito essa comparação. Principalmente o Novo Testamento começa a comparar o Adão, o velho Adão, com o novo Adão que é Cristo, né? Eu gostaria de continuar nessa perspectiva. Por exemplo, se formos a Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, vai falar de um Adão que traz a morte, mas de um Adão que traz a vida. Um fez, o outro desfez. O que o senhor pode continuar nos trazendo aí de Adão, mas é figura já do novo Adão? A imagem clássica utilizada pelo apóstolo Paulo obrigatoriamente coloca Adão de um lado e Jesus do outro. Aqui, o texto citado por Vossa Reverendíssima é o principal texto que fundamenta o dogma do pecado original, para o qual, se não me engano, dedicamos 12 ou 15 programas. Muitos programas. O principal texto foi esse daqui, sim, evidentemente. Mas por que esse texto foi retomado? Porque agora que o enfoque que a gente vai dar é a graça. É impossível você abordar o assunto da graça, ou da justificação, se você quiser, justificação pela fé, que é um tema muito caro, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, sem você citar, de um lado, Adão, do outro, Jesus. Por que o apóstolo Paulo fez isso? Então, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 17, nós temos ali a afirmação lapidar do próprio São João. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então, Moisés nos deu a lei, mas a graça quem deu foi Jesus. Leia, por favor, João capítulo 1, versículo 17. Isso para a gente entrar na doutrina da graça, que é esse texto clássico, famoso, de Romanos capítulo 5, de 12 a 21. João capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pronto, então, na lei dada por Moisés, Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, você tem a figura de Adão. Tudo começou com ele, o primeiro homem, etc, etc. Lei, Moisés. Graça e verdade, Jesus Cristo. Então, obedecendo, digamos assim, a essa sentença do apóstolo e evangelista João, São Paulo elabora a sua doutrina sobre a graça. E é impossível você elaborar a doutrina da graça sem fazer referência a Adão e sem fazer referência a Jesus. Porque Adão fez uma coisa, Jesus foi o antítipo, o contrário do que Adão fez. Essa é a lógica de Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Obrigatoriamente Adão tinha que aparecer. Vamos então ao texto? Vamos. Já citado aqui fartamente, abundantemente, mas agora no enfoque da graça. Com a palavra São Paulo, Romanos 5, de 12 a 21. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a
todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação. Ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto não podia deixar de ser citado porque um é o oposto do outro. O primeiro Adão, o novo Adão. Por esse veio a desobediência, veio a morte, todos pecaram. Por Jesus, o segundo Adão, entrou a graça no mundo. Deus salvou a humanidade, Deus redimiu com a carne a carne de Adão, a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, a carne da Virgem Maria, foi dado, por assim dizer, emprestado. Nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a carne humana no ventre carnal de Maria, e essa, por sua vez, filha de Adão. Cristo Jesus salva a humanidade pela própria humanidade sacrificada, imolada no Calvário, onde é pago o preço do nosso resgate, a nossa salvação, a nossa reconciliação, a nossa justificação ocorre quando a carne de Jesus é imolada e ele morre na cruz. É um texto que mostra exatamente o novo Adão justificando, o novo Adão redimindo a humanidade que experimentou a desgraça por causa da decisão do primeiro homem. Saindo um pouquinho do assunto, mas dentro do assunto, como se explica esse versículo? Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Soa que a lei parece que é ruim. Não. A lei mostra que você pecou. Certo. Ou seja, a lei tem essa finalidade, primeiro, catequética. Você é culpado. Por exemplo, não matar. Quem nunca ouviu falar da lei, teoricamente, enfim, mas nunca ouviu falar dessa expressão. Mas quando você toma conhecimento disso, não mentir, não levantar falso testemunho. Quando sobrevém a lei, ou seja, quando a lei chega ao conhecimento de você, a lei denuncia você. E o pecado se torna evidente porque ele é denunciado pela própria lei. Você violou, você desobedeceu. E por isso, se não houvesse lei, não haveria pecado, nesse sentido, então. Não é que não haveria pecado. O pecado existiria, mas como contradição daquilo que está na sua consciência. De novo, Romanos capítulo 2. Porque os pagãos também cometem pecado, só que o critério que vai dizer se é pecado ou não é uma lei que eles não conhecem, mas é a consciência deles. Vamos de Romanos capítulo 2. É ele quem provoca, então eu tenho que responder com a Escritura. Romanos capítulo 2, sim, no âmbito do paganismo existe pecado. Claro que existe pecado. O pecado é uma realidade que ofende a Deus.
Agora, qual é o critério para quem conhece a lei para saber se você peca ou não? É a lei. Sim. E para quem nunca ouviu falar da lei? É a consciência. Vamos lá? Antes de o senhor ler, só pegando aqui ainda, de Sim. fato, até a lei o mal estava no mundo. Sim. Mas o mal não é imputado quando não há lei. Sim. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram a imitação da transgressão de Adão. Perfeito. Agora, pulemos para o versículo 12. Para o versículo 12. Todos, capítulo 2, versículo 12. De 12 em diante. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. Veja, sem a lei pecaram. Tem uma pessoa que nunca ouviu falar da lei, pecou. Pecou do mesmo jeito. Existe pecado. Agora, é o critério que julga se uma coisa é pecado ou não, que diferencia-se. Aquele que nunca ouviu falar da lei, o critério que vai dizer se é pecado ou não, não é a lei, que eles não conhecem, mas é a consciência deles, que vai aparecer mais para frente. Vamos ao texto. E quantos pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus, não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Ou seja, os pagãos podem fazer coisas boas. Sim. Avante. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência. Pronto. Bem como os seus raciocínios com os quais se acusam, se excusam mutuamente. Consciência. Aqui está a lei para eles. Eles vão ser julgados diante de Deus por terem agido a favor de sua consciência ou contra a sua consciência. Isso é quem vai julgá-los. Avante. Versículo 16. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Pronto. No dia do juízo, uma pessoa que nunca ouviu falar da lei, correto? Deixa este mundo e se apresenta diante de Jesus. É dogma de fé que quando deixarmos esta vida seremos submetidos ao juízo particular. Nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar da lei. E aqui São Paulo já diz que eles podem fazer coisas boas. Qual é o critério que será levado em conta no dia do juízo? A consciência deles. Muito interessante. Aqui entra muita coisa. Mas eu não vou para outros lados, não. A gente vai retornar ao nosso assunto, porque está havendo aqui uma comparação entre Adão e Cristo. Certo. E no quesito da graça. Poderíamos aplicar isso também no quesito ressurreição? Completamente. A propósito, tem um capítulo, não é todo esse capítulo, mas boa parte do capítulo 15 da primeira aos Coríntios é dedicada ao tema da ressurreição. Uhum. E Adão aparece. Adão é citado literalmente por São Paulo nesse texto. São só 2 versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 21 a 22. É impossível você falar da ressurreição, primeiro, Jesus. Mas a figura de Adão tem que aparecer. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Então, Adão nos deu a morte, por causa dele morremos, por causa de Jesus vamos ressuscitar. E já ressuscitamos, enfim, pela fé e pelo batismo, mas a ressurreição da carne após a morte ainda acontecerá no último dia. Então, aqui o antítipo, você tem Adão de um lado, Jesus do outro. A ressurreição, ela é o quê? É a resposta de Deus à consequência mais drástica do pecado de Adão, que é a morte. Uhum. Lembra-te que és pó e ao pó haverás de voltar. Essa afirmação no capítulo 3 vem seguida do versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ali já está embutida a redenção que vai ser, digamos assim, consumada com a morte e ressurreição do Senhor. Adão aqui é citado literalmente, sim. É bonito, então, ver que Paulo fala da grande desgraça, mas de uma graça maior, né? Sim. Todos os textos, quando é a comparação, ele fala, mas a graça é maior. Se um trouxe a morte, outro trouxe a ressurreição.
Perfeito. E quanto a nós, ao corpo, a esse corpo ressuscitado? Mesma coisa, porque o texto que eu citei é tirado da mesma 1 Coríntios, capítulo 15, é uma longa, belíssima dissertação de São Paulo a respeito... São Paulo aqui tem uma questão. A comunidade de Corinto está sendo assediada, por assim dizer, por alguns pregadores que dizem que Jesus não ressuscitou. Aí São Paulo fica indignado e faz esse texto. É um dos temas principais da 1 Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia é a nossa pregação. Seríamos os homens mais infelizes, né, se pregássemos uma coisa que não acontecera. Pois bem, e aqui Adão vai aparecer de novo. 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Aí aqui você tem a oposição homem terreno, homem celestial. Você tem o primeiro homem é Adão, o segundo homem é Jesus Cristo. O primeiro é um ser sujeito à decrepitude, o outro é o espírito vivificante e assim por diante. É o texto clássico, 1 Coríntios 15, por favor. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Qual homem terreno, tais os homens terrenos, e qual homem celestial, tais os homens celestiais? Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O homem celestial, por antonomasia, é Jesus ressuscitado. E poderíamos dizer que homem celestial, essa expressão aqui, ela se adequa àquela expressão utilizada por São João, no capítulo 13 do seu Evangelho. Cristo Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o homem celestial, o que passou deste mundo para o Pai, o que está no âmbito do Pai, o que não está mais sujeito ao pecado. Não que Jesus tivesse pecado, mas nós, homens celestiais, somos celestiais quando vivemos na graça. Quando já não pertencemos a este mundo, mas buscando as coisas do alto, vivemos na presença de Deus, na amizade com Deus, eis o homem celestial. A oposição é o homem terreno. Aquilo que São João diz, o homem com suas concupiscências, o homem que pensa segundo os critérios da carne, em contraposição aos desejos de Deus. Essa contraposição, São Paulo utiliza várias expressões para falar de um e para falar do outro. Homem terreno. O que significa o homem terreno? Ele mesmo, na Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz: buscai as coisas do alto. Aspirai as coisas do céu e não as da terra. Vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pronto. Aqui está o homem celestial. Aqui está o homem segundo a graça. Aqui está o homem renovado. O oposto, São Paulo aqui chama de terreno, o homem racional, o homem psíquico, se você quiser, e assim por diante. E aí era obrigatória a presença que Adão aparecesse, para contrapor a pessoa de Jesus. Primeiro homem, segundo homem. Adão, portanto, e esse foi o último texto, eu acho, da nossa longa abordagem sobre essa figura, nosso primeiro pai. Pai de Jesus também, porque Jesus é filho de Adão, segundo a expressão literal no final da genealogia de Jesus na narrativa de São Lucas. Minha gente, o programa de hoje está bom demais. Estamos estudando Cristo prefigurado no Antigo Testamento. E a primeira figura que nós vimos foi a figura de Adão. E o senhor disse que ia tratar dela, Eva. porque agora chegou, acho que a hora de nós falarmos mãe, de Eva. Nossa mãe, mãe de todos os viventes. Mãe de todos os viventes, disse muito bem. Bem, se você fala de Adão, você tem que falar de Eva. Da mesma forma que é impossível você falar de Jesus sem falar da esposa dele, que é a igreja. Eva, tipo da igreja. Eva, antítipo de Maria Santíssima. Isto é,
a segunda Eva é antítipo da primeira Eva. E se você quiser também, a igreja é antítipo de Eva. A igreja está prefigurada na palavra mulher, na profecia que o Senhor Deus faz, dirigindo-se à serpente, no capítulo 3 do livro do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, sem dúvida alguma, e quem prova isso é a imagem do capítulo 12 do Apocalipse de São João, a mulher vestida de sol, etc. Símbolo da igreja e também, segundo a quase totalidade dos padres da igreja, a figura de Maria Santíssima, porque não dá para você separar Igreja de Maria Santíssima e Maria Santíssima da Santa Igreja. Então, Eva tem que entrar. Sim. Tem que entrar. A Bíblia não diz que que Maria Santíssima é a segunda Eva, nem que a igreja é a segunda Eva, mas os padres da igreja dizem, e as expressões, elas vão aparecer. Eu escolhi um texto de São João Paulo II, na audiência geral do dia 9 de janeiro de 80, mas antes convém que a gente faça um pequeno excurso em 3 textos do apóstolo Paulo, 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios e Efésios, porque Eva vai aparecer nesses 3 textos. Vamos recordar como a igreja enxergava Jesus e os apóstolos, Jesus e os apóstolos, Jesus e os apóstolos, na igreja primitiva de Jesus. A morte do último apóstolo, como eles enxergavam essas figuras do Antigo Testamento. Já vimos Adão, agora estamos vendo a sua mulher Eva. 2 aos Coríntios 11, de 12 a 3. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. A serpente enganou Eva com sua astúcia. Veja, por tabela também enganou Adão, porque Adão foi seduzido, aceitou o convite dela. Então, veja, aqui aparece Eva como a seduzida e o diabo como sedutor. E São Paulo aqui usa uma imagem muito bonita. Ele tem um carinho e amor santo pela sua igreja. Aqui é a comunidade de Corinto, mas o que São Paulo diz para a comunidade de Corinto se aplica a todas as comunidades que ele visitou, onde residiu e para as quais ele escreveu, e a todas as outras onde ele não esteve e para quem ele não escreveu. A solicitude do apóstolo é por toda a Santa Igreja. Então, carinho e amor santo. São Paulo preocupado, receoso de que eles sejam seduzidos por essas doutrinas, por esses ensinamentos, pelo pensamento do mundo, etc., como Eva foi seduzida. Então, aqui nós temos, eu acho esse texto apaixonado, a paixão que São Paulo tinha pela sua igreja. Eu queria que vocês não fossem seduzidos, eu quero proteger vocês. Como uma virgem pura, eu devo apresentar vocês a Deus Todo-Poderoso. Sim. Então aqui Paulo traz de novo a figura de Eva, mas como a seduzida, né? A seduzida. Como a serpente enganou Eva com sua astúcia. Aqui o diabo aparece como o astucioso e Eva como a seduzida. Sim. O senhor disse que teria outro texto? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 8 a 12. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso, a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Veja, até aqui, de novo, o que comentamos, cultural. O costume, a mentalidade da cultura, não é? Dos judeus que São Paulo respeita. Mas veja a novidade que ele vai trazer. Ele constata, mas diz, agora é diferente. Leia. Com tudo isto, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Pronto, na redação de um texto, quase sempre, o pensamento central de quem está escrevendo está no fim.
conclusão. Ou peroração. O que é a peroração? É a conclusão da pregação, da intervenção, da palestra, da conferência. Então, de certa forma, qual é a parte mais importante da homilia do Frei Gilson? É aquela em que ele conclui. Na conclusão, tem que ter uma espécie de resumo, contendo as ideias principais. Pois bem, São Paulo aqui constata o pensamento do seu tempo, mas acrescenta, todavia, contudo, agora a coisa é diferente. A mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher. Os dois são iguais. O texto que a gente já viu, mas que porque fala de Eva, eu resolvi colocá-lo aqui de novo para a gente refletir. Agora, vamos a um outro texto. Esse texto, sim, para mim é muito caro. Porém, como estamos a 1 minuto do final, a conclusão é sua. O programa de hoje está bom demais, estamos agora tratando da figura de Eva e vamos continuar, é só o primeiro bloco, então daqui a pouco a gente volta. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos, é uma alegria imensa estar aqui com você. Terminamos o último bloco falando sobre, que íamos citar, Efésios capítulo 5, versículo de 21 a 33. Então já abre a sua Bíblia, porque Dom José falou que é de suma importância esse texto, então vamos ver o que esse texto trata. Esse texto é importante, estamos no contexto de Eva, né? Estamos abordando a figura de Eva como prefiguração desta realidade que é a igreja. A igreja, ela, digamos assim, apresenta no capítulo 12 do Apocalipse de São João, a mulher vestida de sol. Eva é a mulher nua, escondida na moita. Ouvi teus passos no jardim e me escondi porque estava nu. É Adão quem fala, mas certamente a companheira dele estava ali do lado, também escondida, com medo e com as partes íntimas cobertas. E a igreja é o oposto, no Apocalipse capítulo 12, revestida de sol. Então, a segunda Eva é Maria, a segunda Eva também aqui é a igreja, o antítipo. Então, no livro do Gênesis, você tem a mulher escondida, Adão escondido e a serpente. No Apocalipse, capítulo 12, você tem a mulher revestida de sol e o dragão, que também é chamado de primitiva serpente. Satanás, o sedutor do mundo inteiro, etc, etc. Bem, aqui nós temos um texto que merece nossa atenção, porque, infelizmente, muitas pessoas leem desavisadamente e apressadamente esse texto, para dizer que porque o homem é chamado de cabeça da mulher e é chamado de chefe da mulher, que São Paulo teria sido machista. Não é nada disso. Língua portuguesa, Frei Gilson, é muito importante numa hora como essa para a gente não cometer esse desatino. A comparação, ou a partícula comparativa como, é muito importante para ajudar a gente a perceber que entre essa realidade e essa outra tem muito em comum. Então, Cristo, o homem é cabeça da mulher. Como Cristo é cabeça da igreja? Mas como é que Cristo é cabeça da igreja? Olhe para a cabeça de Cristo e vejam a coroa de espinhos. E vejam o que foi que ele, coroado de espinhos, fez pela sua esposa, que é a igreja, deu a vida por ela. Pronto. Isso é suficiente para você concluir que Cristo é cabeça da igreja enquanto a ama até o fim, enquanto dá a vida por ela. Então, cabeça aqui tem um sentido completamente diferente do sentido dado pelo mundo machista, pelo mundo feminista, por aquela filosofia, por aquela cultura, por aquela mentalidade, por aquele dicionário. Ficou claro, Frei Gilson? E aqui também já é Paulo, porque a gente viu outras, antes de chegar até aqui, nós lemos outras passagens da Escritura que dizia do contexto judaico, onde o homem, de fato, era uma figura que parece que de muita mais autoridade. Aqui já é São Paulo tentando ensinar o verdadeiro sentido do que é ser o chefe, do que é... Tentando não, dizendo com todas as letras. Exato. Vamos ao texto e depois a gente vai tecer comentários. Por favor, Efésios 5, de 21 a 33. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho. Sujeitai-vos.
Outra tradução, submetei-vos. Na visão cristã, todos devemos ser submissos a todos. Está aqui. O texto vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem também tem que ser submisso à mulher. Submissão no amor, submissão servindo, mas servindo em Cristo. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. Portanto, o cristão, a imitação de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, a visão cristã do cristão é uma pessoa submissa, a exemplo de Jesus, mas submissa no sentido bíblico, não no sentido pejorativo. Pare. Antes de você ir para a mulher tem que ser submissa ao marido, isso é tão verdade quanto o marido tem que ser submisso à mulher. E não somente os casados, os solteiros também. Veja que São Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, não é uma sujeição qualquer, não é uma sujeição pejorativa, não é uma sujeição escravagista, não é uma sujeição alienada, é uma sujeição no serviço, no temor de Cristo. É somente, meu amigo, você lê o texto devagar, sem pressa. A Escritura não se lê assim a toque de caixa, não. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ficou clara essa frase? Sim, completamente. Avante. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pronto. Isto é, mas por que não disse que os maridos têm que ser... Já disse, rapaz, no versículo anterior. Ele cita aqui a mulher justamente para introduzir o tema da igreja. Mas a sujeição é recíproca. A mulher tem que se sujeitar ao marido no temor a Cristo, como o homem tem que se sujeitar à mulher no temor a Cristo. E não somente os casados, mas todos os cristãos têm que se sujeitar uns aos outros. Está claro, leia sem pressa. Avante. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Pronto. Leia devagar. Tire da sua ideia essa noção que você tem, tirada do seu dicionário, da sua visão de trabalho, onde você tem um chefe, você tem um patrão, ou o significado dado por aquela filosofia, por aquela ideologia de chefe. O marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. E como é que Cristo é chefe da igreja? Olhe o que o texto diz, por favor. Seu corpo, da qual ele é o Salvador. E como é que Cristo salva? Dando a vida pela igreja. A salvação do chefe está na doação da vida do chefe. Olhe para a cruz e você entende o que significa ser chefe. O que significa ser chefe da igreja. Não é chefe no sentido pagão, no sentido que as pessoas dão, no sentido daquela ideologia que critica a igreja, que anarquiza com a igreja, daquela ideologia, daquela mentalidade, daquela concepção. Olhe para o texto. O sentido da palavra chefe está aqui. Chefia é dar a vida por, é se entregar por. Está escrito. Claro, Frei Gilson? Muito claro. Avante, por favor. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Pronto. A submissão das mulheres aos maridos, que exige também a reciprocidade, porque os maridos têm que ser submissos às mulheres. Olha o primeiro versículo que Vossa Reverendíssima já leu, o versículo 21. Sujeitai-vos, ou seja, sejam submissos uns dos outros. A submissão da mulher a Cristo é semelhante à submissão da igreja a Cristo. E como é que a igreja é submissa a Cristo? Eu te amo. Eu sou fiel a ti. O que queres que eu faça? Eu te seguirei, Senhor. Eu sou tua. Tu me amas e eu te amo.
Aqui está a sujeição, aqui está a submissão. Uhum. Como? A partícula como, ela é comparativa. Portanto, o parâmetro, o modelo para você entender como a mulher é submissa ao marido e como o marido é submisso à mulher, é a relação de submissão boa da igreja com relação a Cristo. Olha a comparação aqui, pelo amor de Deus. E não tire conclusão apressada. Ficou claro, Frei? Sim, claro. Avante. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pronto, aqui está o que significa ser chefe da mulher. Chefe é aquele que ama a mulher como Cristo amou a igreja, porque Cristo é chefe da igreja, mas é chefe não no sentido pagão, no sentido de amar a igreja e dar a vida por ela. Olhe para o texto, esqueça aquilo que disseram, aquilo que escreveram, aquilo que tergiversaram, aquilo que interpretaram, as conclusões que deram em cima desse texto. O texto se explica por si só, pelo amor de Deus. Ficou claro, Frei Gilson? Esqueça esse jeito alagoano, mas fique com o raciocínio. Ficou claro? Ficou. Avante, por favor. Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres. Pronto, ou seja, eles são chefes assim. Ame sua esposa assim, como Cristo amou a igreja, e você vai ser chefe, mas chefe não no sentido pagão, no sentido bíblico. Chefe aqui tem outro significado, o próprio texto está mostrando. Avante. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Como Cristo faz a sua igreja. Aqui está o chefe, aqui está a cabeça da igreja, aqui está o que significa ser cabeça de. Portanto, é um sentido completamente diferente do dado por certas pessoas que pensam que a Escritura é machista, discrimina, coloca a mulher num lugar. Aqui é fé, meu amigo, aqui é fé. Aqui é preciso você ter um pouco, de inteligência para compreender o significado dessa palavra no contexto do próprio texto. Avante. Porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse mistério é grande, eu quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a de si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Lembra do que eu disse ainda há pouco, que na conclusão Ele você tem fecha o arremate do raciocínio? Em resumo, olhe para o resumo. No resumo você vai entender o significado de todo o raciocínio. Às vezes é preciso, para você entender bem um texto, você começar de trás para frente. Como aqui. Para não se assustar, né? Porque lê aqui, mulheres sejam submissas, mas não vai até o fim, né? Fica só até aqui. Exato. E também não compreende o sentido da própria frase. Como Cristo. Como Cristo amou, como Cristo se entregou. Como é que ele é cabeça, como é que ele é chefe, etc. Sim. Eu creio que ficou claro, Dom José, e o senhor toda hora me perguntando, ficou claro? Porque parece que no mundo de hoje uma coisa tão fácil de compreender, parece que está difícil de compreender. Era meio que o senhor querendo dizer isso. Eu não sei dizer se em muitos casos, é uma crise. Eu não sei se é de língua portuguesa, não sei se é lá na série primária, no ensino médio. No meu tempo, eu tinha em língua portuguesa, a disciplina língua portuguesa, a gente tinha um momento, vários meses a gente passava ao longo do ano, interpretação de texto. Vossa Reverendíssima já teve a experiência ali no ensino médio, hoje se chama ensino médio, naquele tempo era ginásio, não sei como é, segundo grau, de um professor, um bom professor, uma boa professora de língua portuguesa, passar um texto, sei lá, um romance, para você fazer uma síntese. Sim. Né, e tal. Aquilo ajudava a gente a exercitar, a ler o texto e a compreender, etc., e não tirar conclusões, não é? Não, o autor não falou isso. Então, o bom professor, aqui, sei lá, o romance, faça aí a síntese. Não, veja aqui, o autor, ele disse que ia matar a fulana. Onde é que está isso no texto? De onde foi que você tirou isso? Eu não encontrei.
Entendeu? Ou seja, você está tirando uma conclusão, meu filho, que o autor não quis dizer. Eu lembro disso, né, no ginásio, né? Isso é muito importante para que a gente não cometa uma barbaridade dessa, uma atrocidade dessa, um assassinato do texto sagrado, uma conclusão esdrúxula. Você pega uma frase, faz um corte aqui, esquece todo o texto, o raciocínio que está, a frase, tira do contexto, tira uma conclusão absurda, disparatada, tirando o significado que essa palavra ou essa expressão assume no raciocínio do autor. Ou seja, ele lê a Bíblia, mas com o olhar do seu tempo, com o olhar do que a mídia está falando, com o olhar... Sim. Então, ele vai ler a Bíblia com esse olhar, não vai tirar suas conclusões erradas. Agora, o senhor está lendo a Bíblia com a fé da igreja. Então, aí fica tudo mais claro. Né? Fica tudo mais claro, sim. O senhor disse que ia citar João Paulo II. Ah, sim. Por que eu escolhi esse texto? Esse texto contém a visão da igreja, João Paulo II, magnífico, a visão da igreja sobre o significado de Adão, o significado de Eva e como se deve interpretar o livro do Gênesis para não concluir absurdamente que o relato do livro do Gênesis quer indicar que porque a mulher foi tirada da costela de Adão, que ela é um ser subordinado, escravo, submisso, no sentido pejorativo. Nada disso. São João Paulo II, nesse sentido, nos traz esse presente, essa clareza, que vai aparecer aí. É o Frei Gilson quem vai ler. E, repito, audiência geral no dia 9 de janeiro de 1980. Portanto, estamos há 45 anos? Eu não tinha nem nascido aqui ainda. 1980, com 22.000, com 25, sim, 45 anos. O saudoso grande Papa polonês. Relendo e analisando a segunda narrativa da criação, isto é, o texto já vista, devemos perguntar-nos se o primeiro homem, Adão, na própria solidão original, vivia o mundo verdadeiro como dom, com atitude conforme a condição efetiva de quem recebeu um dom, tal como se conclui da narrativa do capítulo 1. A segunda narrativa mostra-nos, de fato, o homem no jardim do Éden. Mas devemos observar que até nesta situação de felicidade original, o mesmo Criador, Deus Javé, e depois também o homem, em vez de sublinharem o aspecto do mundo como dom subjetivamente beatificante, criado para o homem, fazem notar que o homem está só. Já analisamos o significado da solidão original. Agora porém, necessário notar que pela primeira vez aparece claramente certa carência de bem. Não é conveniente que o homem, varão, esteja só. Diz Deus Javé, vou dar-lhe um auxiliar. A mesma coisa afirma o primeiro homem, também ele, depois de tomar consciência até o fundo da própria solidão entre todos os seres vivos sobre a terra, espera um auxiliar que lhe fosse igual. Atenção, auxiliar. Olha o sentido da palavra auxiliar. Eu sou bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil e me orgulho desse qualificativo. Só que auxiliar, atenção. Atenção. O que significa auxiliar? Para você não tirar conclusão mentirosa, caluniosa, de que a Bíblia insinua que a mulher ocupa um lugar secundário, inferior, ínfimo, na vida do homem. Avante. De fato, nenhum destes seres oferece ao homem as condições de base que tornem possível estar em relação de dom recíproco. Assim, pois estas duas expressões, isto é, o adjetivo só e o substantivo auxiliar, parecem ser verdadeiramente a chave para se compreender a essência mesma do dom em nível do homem, como conteúdo existencial inscrito na verdade da imagem de Deus. Com efeito, o dom revela, por assim dizer, uma característica particular da existência pessoal, mas da existência mesma da pessoa. Quando Deus Javé diz que não é conveniente que o homem esteja só, afirma que sozinho o homem não realiza totalmente esta essência. À conclusão já estamos chegando.
Quem é mais importante? É você que precisa de alguém? Quando você precisa e solicita a ajuda de uma pessoa, quem é o mais importante aqui? Passou a compreender o que significa auxiliar? Alguém sem quem eu não consigo me realizar sozinho. Olha o sentido da palavra auxiliar. De novo, São João Paulo II, sozinho, o homem não realiza totalmente esta essência. Avante. Apenas a realiza existindo com outra. Ou seja, eu só consigo existir com você. Eu necessito de você. Eu preciso de você. Você é fundamental. Complementariedade. Avante. E ainda mais profunda e completamente extinto para outrem. Esta norma de existir como pessoa aparece no livro do Gênesis como característica da criação, precisamente mediante o significado destas duas palavras, só e auxiliar. Pronto, sozinho, eu não sou ninguém. Sozinho, eu não me realizo. Sozinho, eu não consigo obter a felicidade. Eu preciso dessa outra pessoa que me complete. Ela é minha cara metade. É nesse sentido auxiliar. Por favor, você que critica esta palavra, vai estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. E leia, releia São João Paulo II. Avante. São elas precisamente que indicam quão fundamental e constitutiva para o homem é a relação e a comunhão das pessoas. Ou seja, eu não posso viver sem relação, eu preciso de uma auxiliar, mas não auxiliar no sentido pejorativo, mas que me complete. Sem ela, eu não sou. Eu sou uma metade. Ela é a minha complementação. Ela ajuda-me na minha realização. Veja o sentido não daquela ideologia, não daquela mentalidade, não daquele pensamento, não do... Aliás, no dicionário, daqui a pouco a gente vai ver o sentido de auxiliar. Avante. Comunhão das pessoas significa existir num recíproco, numa relação de recíproco dom. E esta relação é exatamente o fim da solidão original do homem. Pronto. Comunhão. Viver para auxiliar, neste sentido, me ajuda a viver plenamente a missão para a qual Deus me criou. Eu não posso me realizar sozinho, eu não posso ser feliz sozinho. Se fosse só Adão, Deus não poderia ter dito... Não é bom que o homem esteja só. Se fosse só Adão, Deus não poderia ter dito multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos. O que seria só Adão? Tem outro detalhe. Eu acho que, por si só, a intervenção de São João Paulo II, ela foi elucidativa. Sim. Parece que foi Vossa Reverendíssima duramente criticado por ter lembrado ou recordado essa expressão, que é bíblica, Pois bem, recomendo a posição de São João Paulo II nesse programa aqui. Depois, abrir o seu dicionário e ver os diferentes significados da palavra auxiliar. Qualquer dicionário, eu vou dizer qual é o dicionário, mas eu vou pedir a Vossa Reverendíssima que leia os dois primeiros. Verbo transitivo, auxiliar tanto pode ser substantivo, fulano é auxiliar de cicrano, como pode ser verbo também, auxiliar alguém. Muito bem, auxiliar. Estamos aqui tratando de auxiliar. Quais os dois sentidos? Verbo transitivo, prestar auxílio, ajudar, socorrer. Servir de meio a. Pronto. Parou para pensar o sentido desse verbo? Socorrer. Auxiliar é socorrer. Venha me socorrer porque eu sou carente. Venha me socorrer porque você tem o que eu não tenho. Venha me socorrer, venha me complementar, venha me auxiliar. Venha me ajudar a ser feliz, porque a felicidade sozinha não está em mim, mas está em você. Ou seja, o senhor até chegou a citar das críticas que houveram, parece que quando ouviram a palavra auxílio, pareceu Pejorativo? Um pejorativo, alguma coisa assim. E o senhor está dizendo que, na verdade, é um elogio. É um elogio? Então, é o contrário. É exatamente o contrário. O que a Bíblia diz a respeito da mulher. Vou fazer um auxiliar que lhe complete,
Está dizendo, elogiando tremendamente então, a mulher. O que o mundo escutou é, vou fazer alguém que seja menor a você, para que você possa mandar, para que você possa escravizar. Não, mas o senhor está falando, não entendeu nada. Entendeu nada. Vou fazer alguém que vai te socorrer, porque sozinho você não dá conta, sozinho você é incompleto, sozinho você precisa de ajuda. Exatamente. Tem uma história muito curiosa. Uma pessoa uma vez fez uma comparação muito bonita. Olha, quando as pessoas disserem que o homem é a cabeça da mulher, primeiro leia o texto de São Paulo. Em que sentido ele é cabeça? E se orgulhe quando você não for chamado de cabeça, porque, na verdade, você merece um outro qualificativo melhor do que a cabeça. Como assim? Como assim? Como assim? Uma certa filha disse, o pai ouviu dela, né? Olha, quando você casar, você tem que tomar consciência de que o homem vai ser cabeça da sua vida. Só que o pai disse, naquela mentalidade, digamos, naquele tempo, né? Aí o pai terminou de falar, depois a mãe chamou assim a filha ao lado e disse, minha filha, não se preocupe, não. Na cabeça dele, o seu marido vai ser a cabeça, mas você vai ser o pescoço do marido. Sabe por quê? Porque o pescoço manda a cabeça para onde ele quer. Não é verdade? O pescoço. Ah, eu sou a cabeça, certo, mas você vai para onde eu quero, porque eu sou o seu pescoço. Sim, sim. Então, veja, para além das comparações, comparação bíblica do apóstolo Paulo, o homem é a cabeça. Mas em que sentido? Leia São Paulo de novo. O homem é chefe da mulher. Sim, mas em que sentido? O sentido dado pelo apóstolo Paulo. A mulher na Bíblia é auxiliar, mas o sentido é completamente diferente. Para quem pensa que auxiliar na Bíblia é subordinada, não, ela é senhora. Ela é o complemento, mais do que isso, ela é o auxílio, ela é o poder que o homem não tem. Ela é o que falta ao homem. E se falta alguma coisa e eu me dirijo a alguém que tem essa coisa, essa pessoa pode mais do que eu. Tem o que eu não tenho. Por isso, auxiliar é um dos maiores elogios na Bíblia para a mulher. Tá aí, minha gente, uma visão católica, uma visão cristã, uma visão sensata, uma visão de fé da Sagrada Escritura. Uma pessoa que não tem fé vai ler textos como esse, repito, com a sua visão, com o seu raciocínio de mundo, vai chegar a questões que a Sagrada Escritura não trouxe. Então aqui, você que acompanhou este programa, você teve uma visão de fé, uma visão de como a igreja lê e interpreta a Bíblia. E, portanto, alguns até dizem, mas tem que tirar isso, essa palavra aí não ficou boa na Bíblia, não, tem que mudar essa palavra. A igreja não vai mudar porque não tem autoridade sobre isso. Ficou muito claro e você está crescendo, graças a Deus. Olha, nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser, vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E leia 300 vezes São João Paulo II, para não dizer besteira, contra a Bíblia e contra a Igreja Católica. Até breve.